Boa tarde, pessoal. Nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês aquelas hipóteses em que o estágio probatório ele fica suspenso durante uma licença que o servidor pede, certo? Eu vou me basear aqui na lei federal, né, que é 8.112 de 1990, mas eu vou explicar aqui uns parâmetros e você vai conseguir verificar lá na sua lei, seja ela estadual, seja ela municipal, certo? Bom, então, eu elaborei um artigo aqui, eu vou publicar no Jus Brasil, depois vocês vão conseguir ter acesso, tá? Mas eu vou explicar aqui para vocês inicialmente qual que é a ideia, tá? Bom, o estágio probatório para que serve, né? Ele serve para verificar se o candidato atual servidor público ele realmente tem aptidão para exercer todas aquelas funções do cargo, né? Porque muitas vezes o candidato ele é aprovado no concurso, primeiro lugar, nota excelente, só que ele chega lá na frente e ele realmente não demonstra muita aptidão assim para desenvolver aquelas atividades do cargo. Não quer dizer que ele não seja uma pessoa boa, não seja uma pessoa capacitada, mas às vezes ele não é capacitado para aquelas atividades, né? Nós somos bons em algumas coisas e às vezes não somos bons em outras. Então, o estágio probatório serve para verificar se aquele servidor público realmente ele é bom naquela atividade que o cargo exige, né? O princípio da eficiência, que a administração pública ela tem que sempre entregar o melhor, certo? Então, durante o estágio probatório, na Lei 8.112, como a gente pode ver, é o prazo de 2 anos, tá? Mas tem cargo público que estadual ou municipal que pode ser um pouco diferente. Aí você tem que consultar lá na lei do seu cargo, tá? E o que eu consigo dizer aqui para vocês? Ó, o que eu separei aqui, ó? Que de acordo com a Lei 8.112, as licenças que suspendem o estágio probatório, conforme o artigo 20, parágrafo 5º, são licenças por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto, da madrasta, do enteado ou dependente que viva às custas do servidor e conste do seu assentamento funcional. Licença para acompanhar cônjuge ou companheiro por razão indeterminada e sem remuneração. Licença para atividade política. Afastamento para servir em um organismo internacional de que o Brasil participe com a qual coopere. Participação em curso de formação. Tá? Isso aqui eu vou explicar depois. O que eu quero dizer aqui para você? Então, essas aqui são as 5 hipóteses em que suspendem o estágio probatório. Tá? Aqui na 1 a gente verifica que não é um motivo de doença do próprio servidor, é doença do seu cônjuge ou do seu companheiro ou outras pessoas aqui familiares. Tá? Ó, 2, licença para acompanhar o cônjuge, também não é ele, né? É o seu cônjuge. Licença para atividade política, ou seja, ele escolheu participar da atividade política, então não é justo, né, que ele trabalhe 2 meses e falte 22 meses ali para ele conseguir cumprir o estágio probatório e ele não vai cumprir e a administração pública vai dizer, ah, não, tu tá apto, tudo certo, não dá, né? Por quê? Porque ele ficou realmente ausente nesse período, né? Afastamento para servir em organismo internacional, ou seja, ele vai servir em um organismo internacional, então ele não vai poder servir ali à administração pública, eles não vão conseguir avaliar ele para descobrir se ele é apto ou não, né? E a participação aqui em curso de formação, que a Lei 8.112 ela permite, né? Que você, enquanto está em estágio probatório, você saia, participe de um curso de formação de um outro cargo, volte para ali enquanto você aguarda a nomeação lá. Isso também é interessante porque tem leis estaduais que não permitem isso, tá? Agora vamos aqui, ó, das doenças que suspendem, né, o estágio probatório. Desculpa, não é doença, tá? São licenças. Licenças que não suspendem o período do estágio probatório. Ou seja, se o servidor público tiver que se ausentar por conta disso, o período do estágio probatório vai continuar correndo normalmente e no final eles vão ter que dizer se ele foi aprovado ou não. Vamos lá, o que a gente percebe aqui no item 1? Ó? Licença para tratamento da própria saúde do servidor, ou seja, ele ficou doente, ele precisa se afastar pelo período de até 24 meses. Tá? Licença para a servidora gestante, né? Licença para quem adotou e também a licença paternidade, tá? Então, nessas hipóteses aqui, vocês vão conseguir pedir a licença, vão se afastar e não vai suspender o período do estágio probatório. Ao final, vocês vão conseguir saber se vocês foram aprovados ou não, se vão ser estáveis ou não, tá? Pessoal, embora essas estejam previstas nas leis, essas hipóteses aqui,
né? Infelizmente, a administração pública, muitas vezes, ela acaba por impedir que os candidatos tenham esse direito, tá? E nesse caso, o candidato ele tem que primeiro fazer um recurso administrativo, se preferir por meio de um advogado, para aumentar ali a capacidade de convencer a administração pública, mas se não, não precisa, pode ser por si próprio. E depois, infelizmente, também tem que ingressar com a ação judicial para fazer valer o seu direito. Tá? Por quê? Porque se você não tiver um deferimento da administração pública ou um deferimento judicial, vai valer aquilo que a administração pública falou que vai se aplicar. Tá? Então, se você, por exemplo, aqui, ó, eu fiquei doente, eu preciso de licença para tratamento da minha saúde. Daí a administração, não, nesse caso o estágio probatório não vai ficar suspenso, vai ficar correndo normal. O que vai acontecer? Você vai precisar fazer uma ação judicial para que o juiz diga que não, realmente você tem direito sim a se afastar e não vai suspender o estágio probatório, vai continuar correndo e ao final de 2 anos eles vão ter que dizer se você está aprovado ou não, tá? Aqui eu coloquei uma jurisprudência e de que no sentido de explicar que uma candidata teve que ingressar com ação judicial até recente, 2024, para fazer valer o seu direito, certo? Pessoal, espero que eu tenha esclarecido essa questão e muito obrigado.